Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Dessa vez nós vamos falar sobre os 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Esses 3 tipos de morte são citados na Bíblia. Eu vou falar aqui os versículos para você depois. Para entender a morte física, não há muita dificuldade. A gente entende que a morte física é o fim da vida da pessoa na Terra, seja por acidente, seja na guerra, seja por doença, seja por velhice. A gente tem o caso da morte de Abel, né, que foi assassinado pelo irmão. A gente vê a morte de Davi, né, que morreu ali pela idade também, Abraão. A gente vê a morte do Senhor Jesus crucificado, enfim, que é a separação do corpo, da alma e do espírito. E por falar nisso, em breve nós teremos aqui no canal falando sobre o destino do corpo, da alma e do espírito após a morte física. Então, não há dificuldades para entendermos a morte física, né? A morte eterna, chamada também de segunda morte, ela é a separação eterna de Deus. Quando nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 14, que diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, quando acontece esse juízo aqui, na segunda morte, ou a morte eterna, há uma separação eterna e permanente de Deus. Essas pessoas nunca mais comparecerão. Nesse dia, a pessoa, no juízo final, ela vai até estar diante de Deus, mas nunca mais terá uma oportunidade de se aproximar de Deus novamente por causa dessa segunda morte. A gente tem também em Apocalipse 2, no versículo 11, né, que fala sobre a igreja em Esmirna, que diz assim, capítulo 2, versículo 11, Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Agora vamos falar um pouco sobre a morte espiritual, que é a separação espiritual de Deus. É uma realidade que todos os seres humanos, todas as pessoas, elas enfrentam, elas vivem essa realidade até o dia de acontecer o novo nascimento e ela deixar de ser uma morta espiritual para ser uma nova criatura diante de Deus, como nós temos vários exemplos. Vamos primeiro ler Gênesis capítulo 3, versículo 3. No versículo 2, Gênesis 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Aí a gente volta lá no capítulo 2, em versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Essa é a morte espiritual. Nós entendemos isso de forma bem perfeita e clara aqui, porque Adão comeu do fruto e não morreu. Eva comeu do fruto e não morreu fisicamente, mas morreram espiritualmente. Adão e Eva, Adão ele só foi morrer lá na frente. Fisicamente, ele só morreu lá na frente com 930 anos. Mas aqui, neste momento em que ele desobedeceu a Deus, em que ele pecou, que é chamado também de pecado original, por isso que todas as pessoas que nascem, elas já nascem nessa condição de morto espiritualmente, até o dia do encontro dela com Deus, com o Senhor Jesus e o novo nascimento. Essa pessoa, ela vive nessa condição por conta do pecado de Adão. Quando nós vamos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, a gente entende mais profundamente ainda como que funciona, né? Como que é essa questão da morte espiritual. Diz assim, esse capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deu para você compreender que enquanto a pessoa ela vive afastada de Deus, ela está morta espiritualmente. Essa é a condição de
todos os seres humanos. E enquanto a pessoa ela vive no pecado, na prática do pecado, entregue ao pecado, não se preocupando em obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, ela está nessa condição de morta espiritualmente. E se ela se afastou, ela um dia já esteve na presença de Deus e se afastou, ela está nessa condição também de morta espiritualmente. Em Apocalipse 3, versículo 1, a gente entende de maneira mais direta também, ou melhor, complementando os dois versículos anteriores que lemos, a gente entende mais um pouco sobre essa questão da morte espiritual quando é falado à igreja, ao anjo da igreja em Sardes, que diz assim, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, a palavra de Deus, do Senhor Jesus, estava sendo dirigida a um povo, a uma igreja, ao anjo da igreja, que estavam vivos, fisicamente falando, mas mortos espiritualmente. Então, é importante compreendermos, né, esses três tipos de morte citados na Bíblia. Morte física, que é a separação do corpo, da alma e do espírito. A morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Enquanto a pessoa estiver separada de Deus, ela está morta espiritualmente, se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, teve um novo nascimento, então ela passa a ter vida, essa vida citada em Efésios que nós falamos, e a morte eterna, que é a morte eterna, né? A segunda morte, nós conhecemos também dessa forma, a morte eterna como a segunda morte. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Volte aqui para assistir os demais vídeos, se inscreva no canal e se você gostou, dê aí o seu gostei no vídeo, tá bom? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.